Conexão Empresarial deste sábado está no ar e hoje um programa todo dedicado a mulheres empreendedoras. Eu sou apaixonado por empresas, por negócios, mas quando a gente fala de mulheres à frente de grandes marcas, de grandes empresas, eu fico extremamente honrado porque eu sei que as mulheres são seres sagrados, são empoderadas, e quando eu falo de mulheres que fazem a diferença, eu não poderia deixar de falar sobre a minha grande amiga Gláucia. Gláucia, muito obrigado, eu estou muito feliz de te receber. Na verdade, ela está nos recebendo, né, Gláucia? Porque nós estamos na loja da Gláucia, uma mulher que eu admiro, você sabe da minha admiração. Gente, para quem não conhece, essa é o grande nome por trás da loja Gláucia Mozaner. Gláucia, muito obrigado. Essa loja que eu admiro muito. Tem quantos anos já a loja? A loja aqui ela já tem 15 anos, a loja, e nós começamos há um bom tempo atrás, mas eu quero começar a contar com você. Primeiro, começar a conversa, né? Nós começamos, não existia loja, Joca. Não existia, né? Não. E uma correção, é Gláucia Mozaner. Isso, é Gláucia Mozaner. Isso. Nós estamos aqui na Cussi de Almeida, é uma loja de 1.000 metros, mas nem tudo começou dessa forma. Nós começamos na garagem de casa. E quando nós começamos, eu falo assim, como que foi a inspiração? A inspiração foi a minha avó. A minha avó materna, ela era uma estilista. Eu falo que ela era o alfaiate. Nós temos até um dos slogans que nós somos o alfaiate da sua casa. Olha que legal. Porque a minha avó, eu via minha avó cuidando minuciosamente dos detalhes da roupa, medidas, né? E aquilo foi uma fonte de inspiração. Eu sempre gostei muito do que é belo. Eu via, quando nós entrávamos em casas, eu via, assim, muitas pessoas com potenciais, mas com as casas não muito arrumadas, e aquilo despertou em mim a vontade de ajudar, porque eu não vejo uma casa como o simples casa para vender móveis. Eu falo que a casa é uma experiência, é um local onde você faz conexões, você recebe amigos, você recebe a família, ali existem transformações, reconstruções, enfim, eu vejo como um local realmente sagrado que são os lares e a família. Por isso que aqui hoje nós tratamos como cada casa única como você, porque nós procuramos entender quais são as necessidades, como que tudo funciona, o que funciona para uma família não funciona para outra, então nós temos esse cuidado. Mas vamos voltar lá na história, porque hoje as pessoas olham, qual que é o objetivo, né, do programa, é mostrar que assim, hoje você é uma empresária de sucesso, a sua loja, na minha opinião, é um ponto turístico de Araçatuba, porque acho que é um dos lugares mais lindos que tem em Araçatuba. São quantos metros quadrados? São 1.000 metros. 1.000 metros quadrados, é uma imponência, uma casa maravilhosa, suntuosa, com móveis maravilhosos, mas lá atrás tem uma história que sua filha me contou uma vez que me chamou a atenção e eu queria saber se é verdade que quando você começou fazendo algum tipo de trabalho artístico na parede de clientes e você não tinha com quem deixar seus filhos, você levava os filhos pequenos no colo para trabalhar, é isso? Olha, Joca, isso é uma história muito emocionante para mim, porque essa conexão com o meu passado me trouxe onde eu estou hoje, né? Então, realmente, a loja não era tudo isso. Eu comecei fazendo texturas de interiores nas casas das pessoas e muitas vezes eu não tinha onde deixar os meus filhos. E eles iam comigo, me ajudavam a carregar latinhas de tinta, me ajudavam, até minha filha tinha assim, algumas marquinhas na parede, né? E foi ali onde tudo começou. Eu fiz muitas texturas em espaços comerciais também, residências, né? E ali eu fui aprimorando, eu já tinha o grande desejo de fazer essa parte da decoração, mas foi ali que tudo começou. E muitas vezes era tão desafiador que eu me recordo de quando eu chegava em casa, muitas vezes, né, os meus filhos, eu chegava com o cabelo todo duro, toda suja de tinta, as minhas unhas não ficavam bonitas, né? Não tinha como, né, trabalho? Como mulher, eu tinha que cuidar de casa, de família, de filhos na escola, era uma série de atividades que a mulher, ela faz jornadas, eu falo que não são duplas, são triplas, múltiplas jornadas. Então era muito desafiador, mas para mim era uma dor, às vezes eu chegava e meus filhos vinham com aquele sorriso gostoso me abraçar, mas eu me sentia tão mal, muitas vezes ali. Por quê? Eu chorava, porque eu estava suja, com cabelo duro e eu queria estar bonita. E muitas vezes eu pedia para Deus, falei assim, Deus, me dá a oportunidade de eu trabalhar dignamente, de eu trabalhar limpa, arrumada, com as unhas feitas, com o cabelo arrumado. E hoje, quando eu fico assim, muitas vezes eu agradeço a Deus, porque a perseverança, a resiliência, você superar os desafios que aparecem diante da gente vale a pena. Então eu falo para você, nunca desista dos seus sonhos, porque muitas vezes a gente chora numa fase, mas em outra você sorri.
Ô, Glaucia, passei por essa fase. Mas aí não foi só essa, assim, a vida ela é feita de desafios, de superações. Eu acho que Deus vai mostrando para você que você é muito mais forte talvez do que você possa imaginar, né? Aí os anos se passaram, você foi fazendo o seu nome, a cidade, a região, porque hoje você atende diversas cidades, né? Na verdade, eu atendo vários estados, né? Eu atendo Araçatuba, região, mas já atendi vários clientes em São Paulo, Rio de Janeiro e agora o último Natal. Olha que legal. Temos, né? Então, hoje a nossa, eu falo que é uma grife Glaucia Mosani, porque nós somos reconhecidos como autorais. Nós temos, inclusive, nós acabamos de fazer o lançamento da nossa linha exclusiva. Eu estava aqui e eu fiquei encantado. Convidados queridíssimos, né? E tem sido assim uma aceitação magnífica e nós temos alcançado outros estados, mas aqui é onde realmente nós sonhamos em deixar todas as casas com uma identidade, Joca, porque quando nós vendemos hoje, assim, eu falo assim que eu dou tanta importância ao crescimento em uma casa bem arrumada, porque não é somente os móveis. Quando você coloca uma mesa, eu falo que a mesa ela tem um sentido de conexão. Ah, sim, é o lugar onde a família se reencontra. Então é muito além. E nós temos diversos testemunhos de clientes onde tinham condições potenciais para arrumar as suas casas e não sabiam como fazer. E nós temos essa curadoria, esse serviço tudo. E depois de realizado, quantos testemunhos lindos que nós tivemos, pessoas chorando que tinham depressão e não conseguiam receber a família, que a casa não representava a identidade dela. Olha que loucura. Então, para nós, essa é a compensação. Quando nós tiramos esse sorriso, que nós vimos ali uma família reconectada, quando nós vimos esses laços de amizades também sendo feitos, para nós é uma alegria. Mas eu sei que também, na inauguração dessa loja, você passou um aperto aqui, né? Eu vou te contar então um pouquinho antes disso. Nós tivemos vários desafios. Como eu falei, nós começamos na garagem de casa, nós fomos para uma loja de 45 metros, depois nós fomos para uma de 150 metros. E lá nessa de 150 metros, nós passamos um outro grande desafio. Que o nosso contador chegou assim, começamos... Tem o contador? Tá. Na época da pandemia, foi aquele susto para muitos empresários. Infelizmente, muitas empresas fecharam, tiveram um grande desafio, mas o meu contador chegou e falou: Glaucia, nós estamos vivendo um tempo instável, nós não sabemos o que está por vir e eu sugiro que você feche. Isso foi um choque para mim, né? E eu fiquei assustada, porque ele falou assim, os funcionários tinham todo aquele benefício do governo, né? Um respaldo os empresários não têm. O empresário, ele tem que ter coragem, muita fé. Joca, nesse dia eu fui para minha casa, eu dobrei os meus joelhos, eu fui orar e eu pedi uma direção de Deus. E a direção que eu recebi, eu falo assim, olha, muitos podem achar que é loucura, mas eu creio muito nisso, eu sou uma mulher de muita fé. E eu creio que a loja existe por causa disso também. E eu recebi, assim, uma inspiração de Deus falando que não era para eu fechar. Ao contrário, que era para eu expandir e contratar gente, novos funcionários. E foi onde eu vim para essa... Nossa, que loucura! No meio da pandemia, o que foi um grande desafio, mas eu fui direcionada por essa palavra, mesmo pela minha fé, e assim eu fiz. Eu investi aqui nós crescemos e de fato aconteceu que eu precisei contratar novas pessoas, né? Então, seu contador, que teoricamente é quem faz os cálculos, o que pode e o que não pode, te sugeriu, fecha a loja. E você caminhou no sentido inverso. Você não só não fechou, como você veio para essa loja de 1.000 metros quadrados, saindo de uma de 150 metros quadrados. Exatamente, foi um sucesso. Nós já estamos aqui, nós vamos agora para 5 anos. E nós já estamos nesse endereço e é um sucesso. E qual que é o segredo do sucesso? É claro que eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas o segmento de decoração em Araçatuba e região evoluiu muito e hoje tem muitas empresas de móveis planejados, de tecidos, de mobília, enfim, até no segmento de móveis, como é o caso da sua loja, tem outras lojas. Como que você se mantém em destaque e se mantém trazendo novidades, se diferenciando no mercado, Glaucia? Investimos muito mesmo em conhecimentos, nós investimos muito em feiras, tudo que tem de novidade, tudo que tem de moderno, nós procuramos sempre estar com as antenas ligadas, nós estamos atentos a todo quanto é tipo de lançamento, inclusive os lançamentos da Pantone, os lançamentos das feiras de Milão, que acontecem. Nós inclusive estivemos também na China, que foi incrível, nós estivemos em Hong Kong, foi maravilhosa a experiência, que são assim, ainda mais, eu falo assim, que nós fomos para o futuro e voltamos, que ela é ainda muito mais atual, a parte de design de interiores
eu fiquei encantada, porque foi realmente surpreendente os materiais. Então nós ficamos muito antenados. Todas as feiras que tem aqui, nós acompanhamos grandes marcas como a Artefato, como a Breton, que são fonte de inspiradores e que nós temos os mesmos fornecedores. Então eu falo para você, não precisa buscar fora de Araçatuba, não precisa buscar assim produtos com qualidades fora, porque nós temos o mesmo tipo de fornecedores e às vezes até melhor. E o atendimento, né? E nosso atendimento é personalizado também, é muito importante ressaltar isso. Então nós também investimos muito na parte de, essa parte de inteligência emocional também, nossos funcionários, treinamentos pessoais. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje nessa loja linda, inclusive deixo o convite para vocês que vierem a Araçatuba para conhecer a loja aqui na rua Cocide Almeida, número 2040, né? Que é uma loja lindíssima, 2040, e se a Glaucia estiver aqui, chamem ela lá na sala dela, conheçam essa pessoa maravilhosa. Eu amo falar com você, você deixa a gente muito à vontade, você sempre me prestigia e para mim é uma honra estar fazendo parte do seu programa. Muito obrigada, João. Muito obrigado a você.